Canal Rastros do Medo. História: Os Sussurros de Montmartre. Deixem as luzes acesas, segurem a respiração e venham comigo desvendar os Sussurros de Montmartre. O encanto sombrio da Cidade-Luz. Paris. Ah, Paris, a Cidade-Luz, berço da arte, da moda, do romance. Quem nunca sonhou em caminhar por suas ruas de paralelepípedos, sentir o aroma de café e croissants quentinhos, ou perder-se na imponente beleza da Torre Eiffel? Mas, por trás de toda essa beleza, de todo esse glamour, existe uma Paris que poucos conhecem. Uma Paris onde as sombras dançam e os segredos mais sombrios se escondem nas entrelinhas de sua história milenar. Era outono de 1998. As folhas caíam, pintando as avenidas em tons de ouro e cobre. E o ar carregava aquela brisa fresca que convida a um bom vinho e a um cobertor aconchegante. Em meio a essa paisagem pitoresca, morava em Montmartre uma jovem promissora, uma artista de alma livre chamada Amélie Dubois. Amélie era o estereótipo da parisiense sonhadora. Cabelos castanhos vibrantes que caíam em cachos sobre seus ombros, olhos verdes que refletiam a curiosidade de uma gata e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mesmo os mais soturnos. Ela vivia em um pequeno, mas charmoso apartamento no coração de Montmartre, com uma vista deslumbrante para a Basílica de Sacré-Cœur, que se erguia majestosa no topo da colina como um guardião silencioso da cidade. Montmartre, com suas ruas íngremes e sinuosas, seus artistas de rua, seus bistrôs aconchegantes e a atmosfera boêmia que a caracterizava, era o lar perfeito para Amélie. Ela passava seus dias pintando, explorando os ateliês escondidos e desvendando os mistérios que cada esquina parecia guardar. À noite, ela frequentava os pequenos cafés, onde a fumaça de cigarro se misturava ao aroma de absinto e as conversas se estendiam pela madrugada. Amélie era feliz. Ela se sentia em casa, em paz, imersa na efervescência artística e cultural que a rodeava. Mas, como em todo conto de fadas, há sempre uma sombra espreitando nos cantos. Há algumas semanas, um burburinho estranho começou a circular pelas ruas de Montmartre. Sussurros no início. Ninguém queria acreditar, mas a cada dia, a cada noite, eles se tornavam mais altos, mais insistentes. Jovens mulheres, sempre artistas, sempre sonhadoras, estavam desaparecendo. Sem pistas, sem rastros, sem sequer um adeus. A polícia, representada pelo inspetor Jean-Luc Moreau, um homem com o rosto marcado pela experiência e os olhos cansados de quem já viu demais, estava perplexa. As investigações não levavam a lugar nenhum. As famílias estavam desesperadas, os artistas apavorados. Um véu de medo e desconfiança começou a envolver Montmartre, sufocando o brilho que antes a tornava tão vibrante. As ruas, antes cheias de vida, agora pareciam mais silenciosas, os cafés menos movimentados e os sorrisos haviam sumido, substituídos por olhares apreensivos. Amélie, por sua vez, tentava se manter otimista. Ela não queria acreditar que algo tão sombrio pudesse macular a beleza de seu lar. Ela era, por natureza, uma otimista incurável. Mas o medo era como uma névoa fria que se infiltrava pelas frestas de sua alma, por mais que ela tentasse afastá-lo. As histórias se acumulavam. Os nomes das desaparecidas eram sussurrados em cada esquina. Isabelle Dupont, a dançarina. Chloé, Martine, a escritora. Sophie Leroux, a cantora. Todas mulheres que viviam e respiravam a arte de Montmartre. E todas, simplesmente, evaporaram. A sombra no beco sem saída. A rotina de Amélie começou a mudar. As caminhadas noturnas, antes tão prazerosas, agora eram acompanhadas de um frio na espinha.
Ela evitava os becos escuros, os atalhos desconhecidos e se apressava ao voltar para casa. A paranoia, antes um sentimento distante, agora era uma presença constante, um murmúrio em seu ouvido. Uma noite em particular ficou gravada em sua memória, e foi nela que a realidade do perigo se tornou inegavelmente presente. Amélie havia passado horas no ateliê de seu amigo, Pierre Dubois, um escultor talentoso, mas com uma veia melancólica que morava em um dos labirintos de ruelas atrás da Place du Tertre. Eles haviam perdido a noção do tempo, discutindo sobre arte, filosofia e, inevitavelmente, sobre os desaparecimentos. Pierre, que sempre foi cético, estava visivelmente abalado. É como se um fantasma estivesse vagando por Montmartre, Amélie. Um fantasma faminto, ele disse, com a voz embargada. Quando Amélie finalmente decidiu voltar para casa, a noite já havia engolido a cidade. As lâmpadas de gás projetavam sombras longas e distorcidas nas paredes de pedra antigas. A brisa da noite trazia um frio cortante e um silêncio incomum pairava no ar. Aquele silêncio não era o silêncio sereno de uma Paris adormecida, mas um silêncio carregado de tensão, de algo à espreita. Ela acelerou o passo, o coração batendo no ritmo das batidas de seus sapatos no paralelepípedos. De repente, um barulho, um arranhar. Amélie parou. O som parecia vir de um beco estreito à sua direita, um beco tão escuro que parecia engolir a própria luz. O instinto gritava para ela correr, para não olhar para trás. Mas a curiosidade, essa característica tão intrínseca à sua alma de artista, foi mais forte. Ela se aproximou lentamente da entrada do beco, o corpo tenso, cada músculo em alerta. O cheiro de umidade e mofo era forte. O arranhar continuou, agora mais insistente, como garras raspando em pedra. Amélie espiou, o coração aos saltos. Lá, na escuridão quase total, ela viu uma figura, grande, disforme, curvada. A silhueta parecia estar limpando algo, ou raspando algo. Amélie sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Seus olhos tentaram se ajustar à penumbra, tentando decifrar o que estava acontecendo. E então ela ouviu um sussurro gutural, quase um rosnado, que parecia vir da própria escuridão. Ela não entendeu as palavras, mas a intenção. A intenção era sinistra, malévola. Um instinto primal de sobrevivência tomou conta dela. Amélie deu um passo para trás, tropeçando em seus próprios pés. O barulho de seus sapatos ecoou no beco. A figura parou o que estava fazendo. O silêncio voltou, mais pesado do que antes, um silêncio que gritava perigo. Amélie sentiu o olhar da figura sobre ela, mesmo sem conseguir distinguir seus traços. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, um olhar frio e vazio. Ela correu. Correu como nunca havia corrido antes, ignorando o fôlego que lhe faltava, as pernas que fraquejavam. Não olhou para trás. Só parou quando alcançou a segurança de sua rua, com as luzes dos prédios iluminando o caminho. Entrou em seu apartamento, trancou a porta e só então se permitiu desabar, tremendo e ofegando, o rosto pálido e molhado de lágrimas. Ela não havia visto o rosto, não havia entendido as palavras, mas a sensação de pavor que a dominou naquele beco jamais a abandonaria. Ela sabia, com uma certeza perturbadora, que havia se deparado com algo terrível, algo que estava por trás dos desaparecimentos, algo que não deveria existir. Os pesadelos de uma Paris aterrorizada. Após a experiência no beco, a vida de Amélie se transformou em um pesadelo acordada. O sono, antes um refúgio, agora era invadido por visões perturbadoras, sonhos vívidos, onde sombras se moviam nas paredes de seu quarto, onde o cheiro de mofo e terra molhada invadia seus pulmões, e onde sussurros guturais
se tornavam mais claros, mais nítidos, formando frases indecifráveis, mas que ecoavam uma ameaça latente. Ela tentava pintar, mas as cores pareciam opacas e as pinceladas saíam distorcidas, refletindo a angústia em sua alma. Cada ruído na rua a fazia sobressaltar. Cada sombra que se estendia na parede de seu apartamento a fazia pular. A beleza de Montmartre, antes tão inspiradora, agora parecia disfarçar um terror profundo. As ruas, antes vibrantes, agora pareciam armadilhas. Amélie começou a prestar mais atenção aos detalhes, aos pequenos desvios da normalidade que antes passavam despercebidos. Ela notou que o inspetor Moreau estava visivelmente mais tenso, mais focado, com olheiras profundas. As patrulhas policiais em Montmartre haviam se intensificado, mas pareciam não surtir efeito. O pânico crescia entre os moradores. Ninguém se sentia seguro. As pessoas, antes tão abertas e expressivas, agora se olhavam com desconfiança. Vizinhos que se conheciam há anos agora suspeitavam uns dos outros. A paranoia era o novo ar que se respirava em Montmartre. O amor pela arte, antes um elo que unia a comunidade, agora era uma maldição, já que todas as vítimas eram artistas. Amélie tentou conversar com Pierre sobre o que havia visto, mas ao relatar o incidente no beco, ele a olhou com uma mistura de preocupação e incredulidade. Você está exausta, Amélie. A cidade está te deixando louca. É apenas a sua mente pregando peças. Ele tentou acalmá-la, mas a dúvida em seus olhos era evidente. Amélie percebeu que, para ser levada a sério, precisaria de mais do que um relato de um vulto na escuridão. Ela começou a ir aos locais dos desaparecimentos, observando, procurando, tentando encontrar algo que a polícia pudesse ter deixado passar. Não era uma detetive, era uma artista em busca de respostas, guiada por uma intuição forte e pelo medo que a impulsionava. Ela notou que a maioria dos desaparecimentos ocorreu em ruas adjacentes a parques ou jardins. Lugares com folhagem densa, com pouca iluminação e que ofereciam muitos esconderijos. Um padrão começou a surgir. Todas as vítimas, além de serem artistas, tinham um hábito comum: passear por esses parques ou jardins de Montmartre, buscando inspiração, relaxando ou simplesmente caminhando. As vítimas eram sempre encontradas alguns dias depois, em locais afastados, com sinais de tortura e algo estranho nos olhos. Um vazio aterrorizante, como se a alma tivesse sido sugada de seus corpos. O jornal local, Le Parisien, começou a divulgar os casos com mais ênfase. A manchete de um dia em particular ficou gravada na memória de todos. O fantasma de Montmartre ataca novamente. Mais uma artista desaparece. O nome da nova vítima era Cécile Moreau, uma jovem e talentosa poetisa. Amélie a conhecia. Seus versos eram delicados e cheios de vida. Agora, a vida de Cécile havia sido brutalmente ceifada. Essa última notícia foi a gota d'água. Amélie não podia mais ficar parada. Ela não podia mais viver sob o véu do medo. Ela precisava agir, mesmo que isso significasse se colocar em perigo. A imagem da figura no beco, os sussurros, os pesadelos, tudo a impulsionava a descobrir a verdade, a desvendar quem era o monstro que assombrava Montmartre. A decisão de Amélie. A angústia de Amélie se transformou em uma determinação feroz. Ela não conseguiria dormir, comer ou sequer pintar, enquanto o fantasma de Montmartre continuasse a aterrorizar seu lar. A cidade, antes um paraíso, havia se tornado um labirinto de medo. A passividade não era uma opção. Naquela manhã, Amélie acordou com uma nova clareza. Seus olhos, antes mareados de medo, agora brilhavam com uma mistura de fúria e resolução. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso,
mas a ideia de viver com o peso da inação era ainda mais aterrorizante. Sua primeira decisão foi visitar a delegacia. Ela sentia que precisava compartilhar sua experiência no beco com o inspetor Moreau, mesmo que ele tivesse dúvidas. Ela se sentia compelida a, no mínimo, plantar a semente da dúvida. Ao chegar na delegacia, a atmosfera era de tensão. O telefone tocava incessantemente e os policiais pareciam sobrecarregados. O inspetor Moreau estava em sua mesa, o rosto enterrado nas mãos, uma montanha de relatórios e mapas à sua frente. Amélie hesitou, mas a necessidade de agir era mais forte que a timidez. Inspetor Moreau, ela disse, sua voz um pouco trêmula, mas firme. Ele levantou a cabeça, os olhos cansados encontrando os dela. Mademoiselle Dubois, em que posso ajudá-la? Sua voz era polida, mas denotava exaustão. Amélie, então, relatou em detalhes o que havia visto no beco, a figura, o som de arranhar, os sussurros. Ela descreveu a sensação de pavor, a impressão de ser observada por algo desumano. O inspetor a ouviu com atenção, a princípio com ceticismo, mas à medida que Amélie detalhava a experiência, um lampejo de algo, talvez curiosidade, talvez preocupação, cruzou seu olhar. Quando ela terminou, o inspetor suspirou. Mademoiselle, eu aprecio sua coragem em vir até aqui. No entanto, o que a senhora descreve é um tanto nebuloso. Não temos pistas concretas e muitos relatos surgem do pânico. Mas o beco que descreve está próximo a uma das áreas onde uma das vítimas desapareceu. Ele fez uma pausa, coçando a barba rala. O que a senhora viu foi uma sombra. Não há provas. Mas, por favor, se a senhora vir ou se lembrar de qualquer detalhe, qualquer coisa mínima, entre em contato imediatamente. Amélie sentiu uma pontada de frustração, mas não desistiu. Ela percebeu que precisaria de mais do que sua palavra. Precisaria de provas, de algo concreto. Ela se despediu, agradeceu a atenção do inspetor e saiu da delegacia com uma nova missão. Ela decidiu que começaria a investigar por conta própria, usando sua sensibilidade artística e sua intuição aguçada. Ela voltaria aos locais onde as vítimas foram vistas pela última vez, e especialmente ao beco onde ela teve seu encontro assustador. Ela precisava de algo, qualquer coisa, que pudesse guiar a polícia ou que pudesse revelar a identidade do monstro. Seu primeiro passo foi adquirir um mapa detalhado de Montmartre. Ela marcou os pontos dos desaparecimentos, as rotas que as vítimas geralmente faziam e o beco. Ela notou que todos os pontos se conectavam, de alguma forma, a uma rede subterrânea de passagens, galerias e catacumbas que eram famosas em Paris, mas que poucas pessoas realmente conheciam ou exploravam. Amélie, com um misto de medo e determinação, começou a se preparar. Ela comprou uma lanterna potente, um pequeno canivete para defesa e uma câmera descartável, dessas que revelavam fotos. Ela não sabia o que iria encontrar, mas estava pronta para encarar seus medos e desvendar os sussurros de Montmartre que atormentavam a todos. O labirinto subterrâneo. A primeira incursão de Amélie foi noturna, assim que a lua cheia iluminava o céu de Montmartre. Ela não podia se arriscar durante o dia, pois a discrição era fundamental. Vestindo roupas escuras e sapatos confortáveis, ela se dirigiu ao beco. O mesmo beco onde havia sentido o pavor corroer sua alma. O ar estava mais frio, e o silêncio da noite era denso, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas secas e o distante latido de um cão. A lanterna em sua mão tremia levemente, refletindo o nervosismo que percorria seu corpo. Amélie respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia em ritmo de samba. Ao se aproximar da entrada do beco, o cheiro característico de mofo e terra úmida ficou mais forte.
A escuridão parecia se adensar ali, engolindo a luz da lua. Amélie acendeu a lanterna e apontou para o interior do beco. A luz dançou nas paredes de pedra, revelando a umidade e a sujeira. Não havia nada de anormal no chão ou nas paredes. Apenas um pequeno amontoado de detritos em um canto. Ela se aproximou do local onde havia visto a figura. Abaixou-se, iluminando o chão com a lanterna, e então ela viu. Bem escondido sob uma camada de poeira e teias de aranha, havia um pequeno objeto, um botão de madrepérola, com um design incomum, quase gótico. Era o tipo de botão que se via em casacos antigos, de uma moda já esquecida. Ela o pegou com cuidado, a ponta dos dedos sentindo a textura fria e lisa. Era uma pequena pista, mas uma pista, afinal. Amélie continuou a vasculhar o beco, seus olhos treinados a encontrar detalhes. Em uma das paredes, bem perto do chão, havia uma fresta quase imperceptível. A lanterna revelou que não era apenas uma fresta, mas uma abertura disfarçada, uma pequena porta de madeira velha, camuflada pela tinta descascada e pela sujeira. E maçaneta estava enferrujada, mas Amélie conseguiu abri-la com um puxão. A porta rangeu, revelando uma escada íngreme que descia para a escuridão. O cheiro de mofo e umidade se intensificou, misturado a um odor metálico quase ferroso que Amélie não conseguia identificar. Era um cheiro que causava um arrepio. Ali estava, a passagem para o subterrâneo de Montmartre. Ela hesitou por um momento. Seu instinto de sobrevivência gritava para ela se afastar, para chamar a polícia. Mas a determinação de desvendar o mistério era mais forte. Ela não podia ignorar o que havia encontrado. Com a lanterna em uma mão e o canivete na outra, Amélie desceu os degraus um a um, cada passo ecoando no silêncio da noite. A escada levava a um túnel estreito e baixo, com paredes de pedra úmidas e o teto coberto de teias de aranha. O ar era pesado, abafado, e Amélie sentiu a umidade do lugar impregnar suas roupas. Ela ligou a câmera descartável, pronta para registrar qualquer coisa que pudesse ser uma prova. O túnel se estendia por metros e Amélie sentiu o tempo se perder enquanto caminhava. O som de seus próprios passos era o único som, acompanhado do gotejar incessante de água de alguma fresta no teto. A cada curva, a cada virada, a expectativa de encontrar algo aterrorizante crescia. Ela notou que em alguns pontos havia pequenas alcovas nas paredes, como nichos antigos. E em um desses nichos, ela encontrou algo que a fez parar subitamente, o coração batendo descompassadamente. Em um canto, meio escondido pelas sombras, havia um pedaço de tecido. Um tecido floral, com um padrão delicado de rosas. Amélie reconheceu-o imediatamente. Era o mesmo tecido do lenço de uma das vítimas, Sophie Leroux, a cantora. O pedaço de tecido estava manchado, manchas escuras, secas. Amélie não precisou de muito para saber o que eram. A descoberta solidificou seu medo, mas também sua resolução. Ela estava no caminho certo. Este túnel era o covil do fantasma de Montmartre. As pegadas do terror-com, o pedaço de tecido de Sophie em mãos, Amélie sentiu um frio na espinha, que não era apenas do ambiente úmido. Aquilo era real, muito real. O medo se transformou em uma raiva fria, um desejo ardente de desvendar a verdade e parar o monstro. Ela apertou o canivete, seu único consolo naquela escuridão opressora. O túnel continuava, e a cada passo, Amélie sentia que estava se aprofundando cada vez mais no coração da escuridão. O silêncio era quebrado apenas pelo gotejar da água e pelo som de sua própria respiração. Ela iluminava cada canto, cada fresta, procurando por mais pistas, e então ela viu. No chão úmido, pequenas marcas, pegadas grandes que
pareciam ter sido feitas por um calçado pesado, com solado de borracha. As pegadas estavam empoeiradas, mas nítidas, e se estendiam na mesma direção em que ela estava indo. Elas se afastavam da porta que ela havia descoberto, adentrando mais e mais o labirinto subterrâneo. Amélie sentiu um arrepio. Não eram apenas pegadas comuns. O espaçamento entre elas era incomum. Um pouco maior do que o de uma pessoa andando normalmente, como se a pessoa estivesse se esgueirando ou se movimentando de forma peculiar. Ela continuou seguindo as pegadas, o coração batendo em seu peito como um tambor. O túnel começou a se ramificar. Havia várias passagens menores, como veias em um corpo. Amélie se viu diante de uma escolha, e a sensação de estar sendo observada tornou-se quase insuportável. Ela decidiu seguir a passagem onde as pegadas pareciam mais frescas, mais definidas. A cada passo, o cheiro metálico se intensificava, misturado a um odor que Amélie não conseguia identificar, mas que evocava a sensação de algo orgânico, uma sensação que a fazia querer vomitar. Ela passou por uma série de câmaras menores, algumas vazias, outras com resquícios de objetos que não conseguiu identificar na penumbra. As paredes eram cobertas por uma espécie de musgo escuro que parecia se mover sob a luz da lanterna. Era um lugar lúgubre, claustrofóbico, e Amélie sentia que estava sendo sufocada pela atmosfera opressiva. Em uma das câmaras, ela encontrou algo que a fez prender a respiração. No chão, jogado, descuidadamente, havia um caderno. Um caderno de capa dura, com um desenho de um balé em aquarela na frente. Era inconfundível. Pertencia a Isabelle Dupont, a dançarina que foi a primeira a desaparecer. O caderno estava aberto em uma página. Amélie se agachou, a lanterna iluminando as palavras. Eram anotações sobre coreografias, rascunhos de movimentos, com a letra elegante de Isabelle. Mas em uma das páginas havia um rabisco, um desenho infantil de uma figura sombria com olhos vermelhos e uma única palavra escrita com uma letra trêmula. Ele. Amélie sentiu o ar sair de seus pulmões. Isabelle havia visto algo. Ela havia tentado desenhar, registrar o que a aterrorizava. Aquele ele era um monstro, o assassino. Ela pegou o caderno com mãos trêmulas, a mente girando com as implicações da descoberta. As pegadas continuavam, agora mais densas, mas em uma parte ainda mais profunda. Amélie percebeu que as pegadas não eram apenas de um par de sapatos, mas de botas pesadas, com uma marca peculiar na sola. Era uma espécie de padrão em espiral, quase como um caracol estilizado. Ela se lembrou que um dos artistas de rua de Montmartre, um homem excêntrico que vendia esculturas de metal, usava botas semelhantes. Seu nome era Pascal Dubois, um homem recluso e com um olhar estranho. Ele sempre evitava contato visual e parecia carregar um segredo. Amélie sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seria ele, um homem estranho com suas botas peculiares? A coincidência era assustadora demais para ser ignorada. Ela continuou seguindo as pegadas, o medo misturado à determinação de encontrar a verdade. O antro da abominação. O túnel se abriu em uma vasta câmara subterrânea. O ar estava ainda mais pesado, carregado com um cheiro nauseabundo que Amélie havia sentido antes, agora mais intenso. Era um cheiro de sangue seco, de decomposição, de algo putrefato. Amélie precisou cobrir o nariz e a boca com a mão para não vomitar. A luz de sua lanterna varreu o ambiente, revelando um cenário que a fez congelar de horror. As paredes da câmara eram revestidas por um musgo brilhante que refletia a luz de sua lanterna, dando ao local um brilho macabro. E no centro da câmara estava ele, o monstro. Não era um monstro de contos de fadas, com garras e presas. Era um homem corpulento, com cabelos desgrenhados e olhos que pareciam vazios, desprovidos de qualquer humanidade.
Ele estava curvado sobre algo, e o som que Amélie havia ouvido no beco, o som de arranhar, estava vindo dele. A figura virou-se lentamente, como se sentisse a presença de Amélie. E então ela viu. O homem não estava limpando algo. Ele estava raspando os ossos de um corpo humano. Os olhos vazios do homem se fixaram em Amélie e um sorriso doentio, quase de deleite, surgiu em seus lábios. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar sua próxima presa. Era Pascal Dubois. As botas, com o padrão em espiral, estavam sujas de terra e sangue. Suas roupas, surradas e rasgadas, eram do mesmo tecido do botão que Amélie havia encontrado. Amélie sentiu o sangue gelar em suas veias. O horror era tão palpável que ela mal conseguia respirar. Ela não conseguiu gritar. Sua voz havia desaparecido, aprisionada em sua garganta. Pascal começou a se mover, passos lentos, deliberados, como se estivesse apreciando o pavor no rosto de Amélie. Ele levantou a mão e Amélie viu o que estava em suas mãos. Um cinzel e um martelo. E ao seu lado, espalhados pelo chão, havia pequenas esculturas grotescas, feitas de ossos humanos. E os olhos de cada uma delas eram os mesmos olhos vazios que ela havia visto nos relatos das vítimas. Ah, Amélie Dubois. A voz de Pascal era gutural, um sussurro que parecia vir das profundezas do inferno. Você não deveria ter vindo aqui. Você estragou o meu silêncio, a minha arte. Amélie recuou, o canivete em suas mãos tremendo. Seus olhos se arregalaram ao ver o que estava em um dos nichos da câmara. Eram os corpos das mulheres desaparecidas. Isabelle, Chloé, Sophie, Cécile. Todas elas dispostas em uma espécie de altar macabro, seus olhos vazios encarando o nada. O cheiro de decomposição era insuportável, mas o horror do que estava vendo era ainda maior. Sua arte? Amélie finalmente conseguiu sussurrar, a voz rouca, cheia de nojo. Pascal riu, um som seco e assustador que ecoou na câmara. Sim, minha arte. Eu capturo a alma delas, a essência, e as transformo em algo eterno. Elas nunca mais irão se desvanecer, nunca mais serão esquecidas. Ele deu mais um passo à frente e Amélie sentiu o calor do corpo dele, o hálito fétido. A insanidade em seus olhos era tão profunda que parecia um abismo. Mas a sua arte, Pascal disse, a voz cheia de desdém, é tão efêmera. Eu lhe darei a eternidade, Amélie. Você será a minha obra-prima. Ele avançou. Amélie, com um súbito arrepio de adrenalina, jogou a lanterna na direção de Pascal. A luz o cegou por um instante e Amélie aproveitou a oportunidade para correr. Ela correu de volta pelo túnel, os gritos de Pascal ecoando atrás dela. Ela não sabia para onde. Estava indo, apenas corria, aterrorizada, o rosto molhado de lágrimas e suor. O labirinto subterrâneo, antes um caminho para a verdade, agora era uma armadilha mortal. A fuga pelo subterrâneo, o pânico, era um companheiro constante, e Amélie sentia o coração explodir no peito. Ela podia ouvir os passos pesados de Pascal, ecoando atrás dela, cada passo um lembrete da proximidade da morte. A lanterna que ela havia jogado estava quebrada, e ela estava agora em completa escuridão, aterrorizada e desorientada. Mas ela não podia parar. A imagem dos corpos na câmara, o sorriso insano de Pascal, o cheiro de morte, tudo isso a impulsionava a continuar, a lutar por sua vida. Ela se arrastou pelo túnel, as mãos e os joelhos raspando nas pedras ásperas. A cada virada, ela esperava sentir as mãos de Pascal em seus tornozelos, arrastando-a de volta para a câmara do horror. O ar era denso, sufocante, e o cheiro metálico agora parecia impregnar sua própria pele. Amélie começou a tatear as paredes, tentando encontrar uma fresta, uma saída, qualquer coisa.
Ela se lembrou dos mapas de Montmartre, da rede subterrânea, e tentou visualizar as rotas de fuga. Ela sabia que as catacumbas se estendiam por quilômetros sob Paris e que havia muitas saídas secretas, muitas delas esquecidas. De repente, ela sentiu uma corrente de ar fresco. Um fio de esperança acendeu em seu coração. Ela se arrastou na direção da brisa e então sentiu uma abertura, uma pequena fenda na parede, tão estreita que ela mal conseguiria passar. Pascal estava se aproximando. Ela podia ouvir sua respiração pesada, seus passos arrastados. Ela não tinha tempo a perder. Com um esforço desesperado, Amélie se espremeu pela fenda, raspando a pele, rasgando as roupas. Por um momento ela achou que ficaria presa, mas, com um último impulso, ela conseguiu passar. Ela caiu em um pequeno buraco, batendo a cabeça em algo duro. A dor foi excruciante, mas a adrenalina a fez ignorar. Ela se levantou, cambaleante, e olhou para trás. A fenda na parede parecia ter diminuído, ou talvez fosse apenas sua imaginação. Pascal estava agora na entrada do túnel, sua silhueta se projetando na escuridão, a respiração ofegante, os olhos de caçador fixos nela. "Você não pode fugir, Amélie!" Ele gritou, a voz distorcida pela raiva. "Eu vou te encontrar. Você será a minha obra-prima." Amélie correu novamente, tropeçando na escuridão. Ela estava em um túnel diferente agora, mais amplo, mas ainda úmido e escuro. Ela podia ouvir o som de ratos correndo pelos cantos e o gotejar constante da água. Ela não sabia onde estava, mas sabia que precisava encontrar uma saída. Ela se lembrou de uma lenda urbana de Montmartre sobre uma passagem secreta que levava a uma das igrejas mais antigas da cidade, a Saint-Pierre de Montmartre, que ficava próxima à Basílica de Sacré-Cœur. Era uma lenda, mas Amélie estava desesperada para acreditar. Ela correu e o canivete em suas mãos parecia seu único escudo contra o terror que a perseguia. Seus pulmões ardiam, suas pernas doíam, mas a imagem dos corpos das vítimas, a voz insana de Pascal, tudo a empurrava para frente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela viu uma luz fraca. Não era a luz de sua lanterna, mas uma luz natural, que parecia vir de cima. Amélie correu na direção da luz, seus olhos lacrimejando de esperança. A luz vinha de uma grade de ferro, enferrujada e empoeirada, que estava no teto do túnel. Era uma saída para a rua. Ela forçou a grade, mas ela estava pesada, emperrada. Ela ouviu os passos de Pascal se aproximando. Ele estava perto, muito perto. Com um grito de desespero, Amélie usou todas as suas forças, empurrando a grade com as duas mãos. Ela rangeu e, com um último esforço, se moveu. Amélie conseguiu abrir um espaço, o suficiente para se espremer. Ela escalou, o corpo doendo a cada movimento, a pele raspando no ferro frio. A luz no fim do túnel com um último e desesperado empurrão, Amélie conseguiu se libertar da abertura. Ela caiu no chão, no que parecia ser um pequeno jardim. A luz da lua iluminava o local, e ela sentiu o ar fresco da noite em seu rosto, o que a fez ofegar de alívio. Ela se levantou rapidamente, olhando ao redor. Estava em um pequeno jardim adjacente à Basílica de Sacré-Cœur. A vista noturna de Paris, com suas luzes cintilantes, nunca pareceu tão bela, tão acolhedora. Ela estava viva, mas o alívio durou pouco. Os gritos de Pascal ecoavam do buraco de onde ela havia saído. Ele estava preso, mas tentava forçar a grade. Amélie sabia que ele não desistiria. Ela precisava agir. Com a pouca força que lhe restava, Amélie correu para a basílica. Ela sabia que a essa hora haveria guardas e talvez alguns visitantes noturnos. Ela precisava de ajuda. Ela correu pelas escadarias, o corpo tremendo de exaustão e medo. Ao chegar à entrada principal,
Ela viu uma figura, um guarda noturno com um lampião. Ajuda, por favor, ajude-me. Amélie gritou, a voz falhando, mas a urgência em suas palavras era inegável. O guarda, um homem idoso, com um bigode grisalho, olhou para ela assustado. Mademoiselle, o que aconteceu? Amélie, ofegante, apontou para o jardim, as palavras saindo aos trancos e barrancos. Um monstro, embaixo. Ele está lá. Os corpos, as vítimas. O guarda, vendo o estado de pânico de Amélie e a sinceridade em seus olhos, não hesitou. Ele acionou seu rádio e em poucos minutos as sirenes da polícia começaram a ecoar por Montmartre. Em questão de minutos, o inspetor Moreau e vários policiais chegaram ao local. Amélie, apesar da exaustão e do choque, conseguiu indicar a localização exata da entrada do túnel. Os policiais, com cautela, entraram na passagem, armas em punho. Amélie, observando de longe, viu a expressão de horror nos rostos dos policiais quando eles emergiram do túnel, carregando Pascal Dubois algemado. Ele lutava, urrava, seus olhos ainda com aquele brilho insano. Ele é o fantasma de Montmartre. Amélie sussurrou para o inspetor Moreau, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O inspetor, com um olhar de pura consternação e gratidão, assentiu. Mademoiselle Dubois, a senhora salvou vidas e desvendou um pesadelo. Pascal foi levado, sua voz rouca de tanto gritar. Os policiais entraram novamente no túnel para investigar o covil de Pascal e o que eles encontraram lá dentro confirmou as terríveis descobertas de Amélie. Os corpos das vítimas foram encontrados e as esculturas grotescas de ossos foram recolhidas como prova. O terror que pairava sobre Montmartre finalmente havia sido desvendado. O fantasma tinha um nome, um rosto e um covil macabro. As cicatrizes de Montmartre, os dias que se seguiram, foram de caos e alívio em Montmartre. A notícia da prisão de Pascal Dubois, o maníaco de Montmartre, como a imprensa o apelidou, se espalhou como um incêndio. A cidade-luz havia sido invadida pela escuridão, mas agora a luz começava a brilhar novamente. Amélie foi a heroína. Sua coragem, sua intuição e sua determinação haviam levado à prisão do assassino. O inspetor Moreau a visitou em seu apartamento alguns dias depois, com um buquê de flores e um olhar de gratidão sincera. Mademoiselle Dubois, ele disse, a voz embargada, a senhora não apenas provou sua inocência, mas também salvou Montmartre de um terror indescritível. Não há palavras para agradecer sua bravura. Amélie, ainda se recuperando do trauma, mas com um fio de esperança em seu coração, aceitou as flores. Ela havia sobrevivido, mas as imagens, os sons, os cheiros do túnel jamais a abandonariam. Pascal Dubois foi submetido a exames psiquiátricos e declarado insano. Ele foi internado em um manicômio judiciário, onde passaria o resto de seus dias, isolado do mundo que ele tanto aterrorizou. Sua mente distorcida, sua arte macabra, jamais seriam esquecidas. Montmartre, aos poucos, começou a se curar. O medo deu lugar à esperança e a desconfiança à solidariedade. Os artistas voltaram a pintar, a dançar, a cantar, com uma nova apreciação pela vida. Os cafés voltaram a ter a agitação de antes, e os sussurros. Os sussurros de medo deram lugar a sussurros de alívio e gratidão. Amélie, no entanto, carregava suas cicatrizes. O beco onde ela havia visto a sombra, o túnel onde ela havia enfrentado o terror. Esses lugares para sempre teriam um significado diferente para ela. Ela continuou a pintar, mas suas obras agora tinham uma profundidade maior, uma melancolia sutil, um toque de escuridão que refletia o que ela havia vivido. Ela se tornou uma voz para as vítimas, uma lembrança de que mesmo nas cidades mais belas, o mal pode se esconder nas sombras. Sua história,
A história dos sussurros de Montmartre se tornou uma lenda, contada em voz baixa nos cafés e ateliês, um aviso para sempre estar alerta, mesmo na Cidade Luz. E assim, chegamos ao fim de mais uma história horripilante aqui, no Rastros do Medo. A história de Amélie Dubois e do maníaco de Montmartre nos lembra que o terror pode se manifestar das formas mais inesperadas, nos lugares mais charmosos. É um lembrete de que a bravura pode nascer do mais profundo medo e que a luz sempre encontrará uma forma de perfurar a mais densa escuridão. Se você sentiu o arrepio percorrer sua espinha, se essa história te prendeu do começo ao fim, então eu tenho um pedido especial para você. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias que vão te tirar o sono. E claro, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes. Mas a jornada pelo medo não precisa parar por aqui. Se você quer mais doses de suspense e terror, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Ele foi feito especialmente para você que adora uma boa dose de adrenalina e mistério. Muito obrigado por sua companhia. Continuem com a gente no Rastros do Medo, onde o inexplicável encontra a verdade. Até a próxima.